Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora da apresentação. Eu sou a Vica Gurgilho, aqui de Salvador, né, das margens da Baía de Todos os Santos. Quero parabenizar a ANPAP pela iniciativa, né, de tornar esse encontro possível, mesmo que nas nuvens. Nós estamos aqui, o Brasil todo juntinho, e eu inicio a minha apresentação com o próprio conceito da ANPAP, dispersões, onde ela traz outros conceitos operacionais que se aproximam: exílio-oeste, fronteiras, chegadas, partidas, desvio, afastamento, rotas, fugas, migrações, e trazendo uma primeira aproximação com uma obra que eu fiz há algum tempo, Casa Onde Vivi, que eu trago essa ideia, esse conceito desse tempo casulo, nesse tempo que vai se metamorfosear, considerando a casa metaforicamente como envoltório, uma capinha protetora, como se fossem pequenas caixinhas de joias que fosse, né, trazer uma preciosidade que é a nossa casa, onde a gente se encontra hoje. Então, é, trazendo a ideia das sete crisálidas azuis, anotações poéticas em tempo casulo, são anotações que eu fiz nesse período de quarentena, né, que ainda estamos, onde as experiências autobiográficas, conceituais, vão semeando registros, né, no processo criativo, na construção desses objetos azuis, que eu chamei de crisálidas, uma operação entre prática e teoria, com reflexões, onde eu trago alguns autores e o Augusto Strandberg. As palavras-chave: casulos, crisálidas, fibras, azuis, metamorfose. E é importante observar que, por muitos anos, eu guardei pequenos galhos de jacarandá da Bahia, como é conhecido, da Albergia nigra, que foram recolhidos na Mata Atlântica do sul do estado da Bahia, perto do Rio Pardo. Então, nesse tempo em que a gente fica em casa, né, devido à grande pandemia que assola o mundo, esse vírus, né, Covid-19, eu escrevia minhas anotações, trabalhava no ateliê, tentava organizar meu espaço. Foi quando encontrei os referidos galhos de jacarandá. Então, algumas questões foram norteando o meu pensamento e eu fiquei pensando por que havia guardado aqueles galhos. Será que eles sinalizavam o tempo lento de crescimento dessa árvore centenária, essa espera? O que seria esse tempo casulo, né? Como eu chamo esse tempo embrionário? Então, eu volto um pouquinho ao ano passado, onde eu fiz o meu pós-doc na cidade do Porto, na universidade, na Faculdade de Belas Artes, né, da Universidade do Porto, onde eu, por muito tempo, fiquei pesquisando folhas sagradas, que muitas delas vieram do Mediterrâneo, muitas, e aqui serviram, né, não só como amuletos, né, se entrelaçando com a cultura africana. E durante aquele tempo de pesquisa sistemática com essas folhas, eu fiquei pensando nessa renovação das árvores, né? Nessa renovação, como ela é importante para a vida, né? Como ela é importante para a vida. Pensando assim, eu comecei a fazer algo que eu chamo de cultivos, jardins portáteis. Comecei a semear sementes, aí vocês estão vendo sementes do abacate em vários estágios. Comecei a fazer pequenos jardins em malas, em sapatos. Fui observando esse tempo de fertilização e comecei a uma espécie de monólogo, não é? Eu trago aqui um professor, Paulo Garcia, o outro lado das falas de si, o que pode ensinar, da revista Ambivalências, onde ele diz, né, uma espécie de monólogo lírico é proposital para a reflexão de poder falar de si. Então, comecei a montar no meu ateliê meu próprio retrato enquanto criança, né, esculpi um pequeno objeto, onde eu trago gavetas, também pensando no nosso bachelar, né, na, nos cantos, nesses porões sagrados, e comecei a fazer uma primeira série que eu chamei de casulos, com um tecido, com uma tela, embalando nesse cipó de galinho de jacarandá, árvores centenárias, né, que estão em processo de extinção, uma espécie de proteção, também uma espécie de camadas e mais camadas
Depois fui tecendo com linhas vermelhas, como se fossem veias, né, propulsora do nascimento, do crescimento. E aí vocês estão vendo alguns detalhes desses casulos, né, trazendo esse acondicionamento de folhas sagradas. Depois eu expus esses 7 casulos, né, ainda está acervo particular, expus no meu próprio ateliê, né, para sentir esse movimento, esse crescimento desse invólucro. Senti vontade de dar mais volumetria e comecei a modelar essa fibra usando a CMC, a cola de metilcelulose, e essa modelagem ela foi acontecendo em torno desses galinhos de jacarandá. É como se fossem casulos mesmo, né, que ficam pendentes na árvore. Então, aquela ideia de proteção, de delicadeza, de fragilidade, é um perigo deixar cair no chão, né? É uma vida que está indo embora. Comecei a fazer esses pequenos casulos, como eu sou apaixonada, né, pelo pigmento azul, o lápis lazuli, comecei a tingir, né, esse processo de tingimento, trazer várias tonalidades do azul ultramar, usando pedrinhas, né, do lápis lazuli misturado também com a CMC. Depois comecei a trabalhar nesses casulos com lãs, que eu pude cultivar em Córdoba, quando eu estive como professora visitante, que eu pude tingir lãs de carneiro. Então, fui desfiando esses casulos, desfiando a fibra, trazendo essa ideia de tempo, de nascimento, de vida que quer brotar, né, de vida que está com essa espera, né, e quer brotar. E aí, como os casulos foram sendo criados, aí tem alguns detalhes, aí vocês estão vendo os 7 casulos azuis, que têm formas completamente diferentes, e eu usei fibra, lãs, ouro, galhos de jacarandá. Tive necessidade de acondicionar em pequenas caixinhas de acrílico, né, de 39 por 10, 8 centímetros de espessura, para justamente dar essa proteção, né, essa ideia de cuidado, de proteção. Furei as caixinhas em alguns lugares, né, porque a vida ela brota, né? Eu estive observando as sementes de abacate e vi como a semente explode, quer dizer, uma vida que explode, a gente não sabe o caminho que ela vai ter. Então, eu tive necessidade de furar. E essa, como nós estamos sempre em processo, nem coloquei no artigo da ANPAP, mas eu já comecei a fazer alguns ninhos também com esses galhos, né, com a mesma fibra, atingindo já em tons violáceos. Esses ninhos já é uma outra característica, eles têm um formato mais redondo, né, com uma ideia mesmo de ninho. São também 7 ninhos, também com formatos diferentes, com uma pulsação de vida totalmente individual. Aí vocês estão vendo já a colocação no meu ateliê, eles todos estão em acervo, porque eu estou organizando uma grande retrospectiva, que seria em maio passado, quando eu defendi o meu titular, que acabou sendo em web, conferência. Então, eu não quero exposição web, eu vou aguardar que o museu possa abrir presencialmente para que essa retrospectiva aconteça. Então, essas obras vão ser expostas lá, não é? Elas refletem esse tempo nosso de isolamento, esse tempo que eu chamo o tempo casulo, e aí estão os 7 ninhos, né, dispostos no ateliê, fibras, lãs. Eu estou até numa posição que dá para vocês sentirem um pouco. Eu vou me afastar aqui, né? Eu estou na frente do ateliê, dá para vocês verem como eles estão acondicionados à espera, né? Espera também para poder serem mostrados. Então, eu acredito que essa experiência são rastros, são memórias. Eu vou finalizar citando o Jorge Bodiá Larosa, do Departamento de Educação da Universidade de Barcelona. Ele, no seu livro Temores, ele traz uma reflexão que, para mim, é muito cara. Ele diz que a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer mais parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos
falar sobre o que nos acontece, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Pensando assim, né, finalizo com Augusto Strindberg, quando ele diz, no fundo é isso, a solidão. Envolvemos-nos num casulo da nossa alma, fazemos-nos crisálidas e aguardamos a metamorfose, porque ela acaba sempre por chegar. Muito obrigada. Apresento as referências que eu utilizei para essa apresentação e convido a todos depois para lerem o artigo na íntegra. Muito obrigada a todos, desejo a todos os ampapianos um feliz encontro nas nuvens.